Nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo, minha irmã. Nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. Mais do que qualquer coisa nesta vida. Tenho percebido a igreja num todo, apática, morna, indiferente. Domingo passado o pastor Sálio pregou sobre o arrebatamento da igreja. E a igreja estava vazia. Pelas contagens por cima faltaram aproximadamente 25% da igreja. Isso me preocupou demais da conta. Liguei para um pastor em Cuiabá, ele disse que a igreja dele faltou, 50% da igreja faltou domingo passado. Ele falou que não sabe o que está acontecendo. E assim está em outras igrejas. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, a igreja está esfriando. É bíblico isso. O povo está esfriando espiritualmente. Mas que não seja assim na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mais do que qualquer coisa, nós precisamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós estamos vendo a guerra prestes a acontecer, a terceira guerra mundial, e o povo está apático, indiferente. Mas não vai ser um culto de avivamento que vai fazer você se tornar uma pessoa avivada. Não vai ser palavras profetizadas de um altar que vai fazer você uma pessoa avivada. O que vai fazer de você uma pessoa avivada é você se arrepender dos seus pecados, é você entrar no seu quarto, fechar a porta atrás de você e ter um tempo de intimidade com o Senhor. Hoje se inventa tantas coisas, irmãos, para que as pessoas ficam animadas. Mas o que vai fazer você ser uma pessoa quente espiritualmente é você fechar a porta atrás de você no seu quarto e você ter tempo de oração, tempo de intimidade com o Senhor. Leitura da palavra, oração, jejum. É você ter tempo a sós com Deus. Não é um culto de avivamento, não é palavras de autoajuda. Não, é o seu tempo a sós com Deus. Por isso Jesus disse: olha, entra no seu quarto. Entra no seu quarto, é você e Ele. É o seu tempo a sós com Ele. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a última carta para a última igreja de Laodiceia. Minha Bíblia está aqui. Laodiceia, essa igreja em Laodiceia, ela simboliza a igreja do último tempo, que seria a nossa igreja. A igreja, que eu falo, igreja em geral, a igreja que será arrebatada. E tudo nos mostra, os sinais estão aí, que nós seremos a igreja do arrebatamento. E é esta igreja que nós vamos aprender aqui nesta noite, que é a igreja do arrebatamento. Abra comigo a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio,
estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos neste momento louvar o nome do Senhor pela tua bendita e poderosa palavra. Senhor querido, que o Senhor possa nesta noite falar conosco através desta palavra. Assim, meu Pai, como o Senhor ministrou ao meu coração esta palavra, que o Senhor possa ministrar o coração da tua noiva nesta noite. Senhor, que o Senhor venha repreender todo levante do inimigo contra as nossas vidas, contra este culto, toda distração caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que esta palavra venha encontrar guarida nos corações aqui nesta noite. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar poderosamente conosco, através da tua bendita e poderosa palavra. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua, para a glória e louvor do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus amados irmãos. Laodiceia recebeu esse nome, essa cidade recebeu esse nome de Laodiceia, através do governador sírio Antíoco II, em homenagem à sua esposa, que também se chamava Laodiceia. Isto aproximadamente 250 anos antes de Cristo. Ela se tornou um importante centro comercial, centro bancário, médico e industrial, e grande produtora de lã preta, brilhante e suave, usado muito para a fabricação de roupas e tapetes, fazendo com que a cidade se tornasse uma das mais ricas daquela região. Havia também uma escola famosa de medicina e uma fábrica de colírio, usado no tratamento de doença nos olhos, fazendo com que Laodiceia se tornasse uma cidade muito rica e famosa. Assim como Filadélfia, Laodiceia também estava situada numa área propensa a terremotos. E no ano de 60 depois de Cristo, ela sofreu um grande terremoto e foi quase totalmente destruída, assim como foi Filadélfia. Mas diferente de Filadélfia, Laodiceia recusou a ajuda de Roma para que ela fosse reconstruída. Os seus próprios cidadãos reconstruíram a cidade de Laodiceia com recursos próprios e ainda reconstruíram as cidades vizinhas que também foram destruídas pelo terremoto. Tamanho era a riqueza da cidade de Laodiceia. Imagine só, recusar a ajuda do governo de Roma, porque era uma cidade muito rica.
o povo muito rico. E a igreja de Laodiceia era composta de pessoas riquíssimas. E mais na frente nós vamos ver porque essa igreja era uma igreja morna. Outra característica de Laodiceia, da igreja de Laodiceia, é que ela não tinha um abastecimento próprio de água. A cidade era localizada geograficamente no meio de duas cidades especializadas no ramo de água. A cidade de Hierápolis, localizada a poucos quilômetros de Laodiceia, ela possuía fontes de águas termais, águas quentes, que era usado para o tratamento de várias doenças. Do lado oposto estava Colosso, também nós conhecemos na Bíblia. Era uma pequena cidade cercada de água mineral fresca. Dessas duas cidades vinham água para Laodiceia, através de aquedutos. Porém, a água quente que vinha de Hierápolis chegava morna em Laodiceia. E a água fresca de Colosso, devido ao calor do sol, também chegava morna em Laodiceia. E Jesus explorou esse problema real para exortar a igreja de Laodiceia. Laodiceia não tinha água fresca ou água fria, e também não tinha água quente, só tinha água morna. Assim como nas outras cartas, nas outras 6 cartas, as outras 6 igrejas, havia a apresentação do remetente da carta, elogios, exortação, conselhos, promessas e recompensas. Porém, nessa última carta, a carta para a igreja de Laodiceia, não havia nenhum elogio. Era a única igreja que não tinha nenhuma virtude para receber nenhum elogio do dono da igreja. Mas voltando ao texto, meus amados irmãos, veja comigo aqui no verso 14, onde Jesus, ele se apresenta usando 3 títulos: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o princípio da criação de Deus. Quando Jesus diz que Ele é o Amém, Ele estava dizendo que Ele era o verdadeiro, o confiável e o fiel. Era isso que Ele estava dizendo. E quando Ele diz que Ele era testemunha fiel e verdadeira, Ele estava confirmando e ampliando o conceito do primeiro. Ele estava reafirmando o Amém. E também o termo em Apocalipse, quando diz testemunha, está querendo dizer Marte, uma pessoa que morre, que se entrega ao sacrifício em prol de uma causa. E quando ele diz o princípio da criação de Deus, o termo grego aqui usado é arche, que dá a ideia da origem, de fonte, originador, iniciador, soberano. Existem algumas seitas que usam esse texto, esse versículo, para dizer que Jesus não era Deus e que Ele foi criado por Deus. Mas o texto no original não diz isso. Diz que Jesus é a origem, o originador, a fonte da criação de Deus. Uma seita bastante conhecida que diz que Jesus não é Deus, porque Ele foi criado por Deus, segundo esse texto isolado, são os testemunhos de Jeová. Eles não creem que Jesus Cristo é Deus, porque ele usa esse versículo isolado. Porém, no texto original diz que Jesus é a fonte da criação de Deus. E em segundo lugar, no verso 15 e 16, diz assim, leia comigo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente.
Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O dono da igreja conhece a sua igreja. Eu quero dizer, meu irmão, que Jesus conhece você. Jesus conhece a Igreja Batista Nacional Mensagem da Cruz. Ele conhece a sua vida no seu particular, na sua intimidade. E Ele diz que Ele conhece. Ele sabe quando uma pessoa é quente. Ele sabe quando uma pessoa é frio. Ele sabe quando a pessoa é morna. E Ele diz aqui que a igreja de Laodiceia não era nem quente e nem fria. Quem dera fosse frio ou quente. A pessoa fria espiritualmente, irmãos, é aquela pessoa que está totalmente afastada da presença do Senhor. A pessoa que está fria espiritualmente é aquela que está no mundo lá fora, vivendo a sua vida na bagunça, na promiscuidade, na vida do pecado. Jesus disse que era melhor se fosse frio. Por quê? Porque a pessoa fria espiritualmente, a qualquer momento ela pode cair em si e pode voltar para a presença do Senhor. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu da casa do pai, ele saiu da presença do pai, ele foi viver a vida dele, uma vida dissoluta, diz o texto, em Lucas 15. Ele foi viver a vida dele, sem os conselhos do pai, sem a direção do pai, sem a presença do pai, viver com seus amigos, gastou tudo que tinha, longe da presença do pai. Mas a Bíblia diz que um dia ele caiu em si, ele se arrependeu, ele se levantou e voltou para a casa do pai. Antes fosse frio. Essa é a pessoa fria, por isso que Jesus disse: antes fosse frio. Porque a pessoa fria, ela pode cair em si, se arrepender e voltar para a presença do Pai. Aí ele continua dizendo: nem quente, quem dera fosse quente. É claro que ser quente espiritualmente é a melhor opção, porque a pessoa considerada quente é uma pessoa fervorosa espiritualmente falando. Não é uma pessoa, não confunda pessoa fervorosa com pessoa barulhenta. Não que a pessoa fervorosa não possa ser barulhenta, ela pode ser barulhenta sim, mas a pessoa fervorosa espiritualmente, a pessoa quente espiritualmente, é uma pessoa que tem o fruto do Espírito Santo, que é cheia do Espírito Santo de Deus. É a pessoa que tem prazer de estar na presença do Senhor. É a pessoa que tem prazer de estar nos cultos. É a pessoa que tem alegria de estar louvando e adorando a Deus junto com os irmãos. A pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa fervorosa espiritualmente, é aquela pessoa que tem o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. É a pessoa que busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a pessoa quente espiritualmente. Você quer saber se uma pessoa é quente espiritualmente? É fervorosa espiritualmente? Veja a vida dela. Se ela tem prazer de estar na casa do Senhor, se ela tem alegria de estar na presença do Senhor, se ela tem alegria de fazer a obra do Senhor, se ela faz a obra do Senhor com excelência, se ela adora o Senhor com excelência,
se ela tem o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se ela é fiel, irmãos, se ela é bondosa, se ela é mansa, se ela tem domínio próprio. Tem pessoas que não têm domínio próprio, mas têm demônio próprio. A pessoa que é quente espiritualmente falando, irmão, ela tem o fruto do Espírito Santo, ela reage segundo o fruto do Espírito Santo, não segundo a carne. E ele continua dizendo assim, Jesus dizendo para a igreja: assim porque és morno, estou a ponto de vomitar-te. Aqui Jesus destaca a primeira deficiência da igreja de Laodiceia. Era uma igreja morna espiritualmente, não tinha fervor espiritual, não tinha compromisso com o dono da igreja, era indiferente às coisas de Deus, não se posicionava contra o pecado, estava mais preocupado com a sua fama de uma igreja rica, com a sua aparência de ser uma igreja próspera, com a sua posição diante da sociedade, estava preocupado com a sua riqueza, e não se posicionava espiritualmente. A preocupação de Jesus, irmãos, com a pessoa morna, trazer para o nível de pessoa. A pessoa morna, ela não adora o Senhor como deveria adorar em espírito e em verdade. Você já prestou atenção numa pessoa morna espiritual, quando está adorando o Senhor? Não adora o Senhor. A pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, não importa nem qual música a equipe do louvor está cantando, não importa, ela está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. A pessoa que é morna espiritualmente falando, ela não serve ao Senhor com excelência, não participa dos cultos como deveria, não se empenha em fazer discípulos, não se interessa em ajudar na expansão do reino de Deus, se preocupa só consigo mesmo. Eu estou salvo, tá bom. A pessoa que é morna espiritualmente não medita na palavra do Senhor, não ora, não jejua. A pessoa que é morna espiritualmente, irmãos, ela vem para a igreja, só está o corpo presente, a cabeça está. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não apresenta um culto a Deus, um culto racional, vivo e agradável a Deus. Irmãos, lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6, se não me falha a memória, o Senhor recusava o sacrifício da nação de Israel, porque eles apresentavam animais com defeito para o sacrifício, e o Senhor até fazia chacota do povo. Vá apresentar para os governantes esses animais que vocês apresentam para mim, ver se eles vão aceitar. Deus ironizava o povo. Vocês vêm trazer para mim esses animais com defeito, como sacrifício para mim, como adoração para mim. Vai lá oferecer para os governantes, para ver se eles vão aceitar. Para mim, você me desonra apresentando esses animais. E é isso que muitas vezes estamos fazendo, oferecendo a Deus
o nosso corpo, o nosso culto, como se fosse animais com defeitos, de qualquer jeito, irmãos. Misericórdia, misericórdia das nossas vidas. Ele disse: olha, apresenta para o homem, vê se o homem aceita. O homem vai rejeitar, e como que vocês querem que eu aceito? Nós precisamos melhorar nas nossas vidas, quando estivermos diante do Senhor, quando nos reunirmos para estar adorando ao Senhor, fazer o nosso melhor para o Senhor, a nossa melhor adoração ao Senhor, o nosso melhor serviço ao Senhor. A Bíblia diz que nós devemos fazer as coisas como para o Senhor, porque é para Ele. Quando a gente trouxer o dízimo, a oferta, na presença, no gasofilácio, lá em Hebreus 7 fala assim: aqui são homens que recebem, mas ali está aquele que testifica que vive para todo sempre. É o Senhor que recebe os nossos dízimos e as nossas ofertas. É Ele que está presente. A igreja de Laodiceia tinha outro defeito muito grande. No versículo 17, diz assim: pois dizes, olha só como ela era arrogante e orgulhosa: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes. Aí Jesus responde: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ela se achava autossuficiente, era arrogante e orgulhosa, dizia que não precisava de nada, e pelo jeito não precisava de ninguém mais. E assim, irmãos, muitas vezes somos nós, achamos que somos autossuficientes, arrogantes, orgulhosos. Essa igreja de Laodiceia, esse povo ali, eles se viam, se achavam que eram pessoas ricas e prósperas aos olhos do homem, mas aos olhos do dono da igreja, ela era pobre, miserável. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa, às vezes nós achamos que somos os caras, os bambambam. Mas o que será que o dono da igreja, o nosso dono, pensa ao nosso respeito? Na visão do homem era uma igreja rica e próspera, mas na visão do dono da igreja era pobre e miserável. Mas Jesus advertiu a mesma, dizendo que era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Não podemos nos enganar, irmãos. Tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E Jesus, no versículo 18, ele aconselha a igreja que fosse até ele. Ele estava à disposição para comprar dele ouro refinado, para que enriquecesse, vestiduras brancas para vestir e tampar a vergonha da nudez, colírios para ungir os olhos, para que vejas. Jesus estava dizendo: ó, estou à disposição de vocês. Ele não desprezou a igreja, ele repreendeu a igreja, mas não desprezou a igreja. Não se afastou da igreja, não virou as costas para a igreja. Ele não despreza ninguém, ele não vira as costas para ninguém. Ele está sempre à disposição para mudar as nossas vidas, para mudar a nossa história. Aquele que o busca, o acha. E no verso 19, diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Ao analisar as 7 cartas, observamos que Jesus expressou verbalmente o seu amor para apenas 2 igrejas. Não sei se vocês leram ou se vocês acompanharam o estudo dessas 7 cartas. Jesus, ele expressou verbalmente o seu amor para apenas 2 igrejas, dessas 7 igrejas. Para a melhor dela, que era Filadélfia, está no capítulo 3, verso 9, e para Laodiceia, conforme nós lemos aqui agora. Nos leva ao entendimento, irmãos, que mesmo diante dos nossos erros e defeitos, mesmo sendo uma pessoa morna espiritual, mesmo sendo pecador, não importa qual seja a nossa condição espiritual, o Senhor está dizendo que nos ama. Ele nos ama. Ele te ama. Não importa qual seja a sua condição espiritual, o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele continua te amando, não importa o que você fez, Ele te ama. Ele te ama. Aleluia, aleluia, aleluia. O amor dele é incondicional, irmãos. O amor dele é incondicional. Não importa o que nós façamos, não vai aumentar o amor dele por nós. Não importa o que nós façamos de mal, não vai diminuir o amor dele por nós. Não vai diminuir o amor dele por você. Ele te ama incondicionalmente. Aleluia. Ele não desistiu da igreja de Laodiceia. Chamou a igreja para o arrependimento. Ele nos chama para o arrependimento nesta noite, porque Ele sabe, irmãos, Jesus sabe que o arrependimento é o primeiro passo para a nossa cura, para o avivamento espiritual nas nossas vidas, para arrancar a mornidão do nosso coração. O arrependimento é o primeiro passo. Por isso que Ele chamou a igreja de Laodiceia ao arrependimento, para que cessasse a mornidão espiritual. Porque é por essa via, pelo arrependimento que começa, que se inicia uma mudança da nossa vida espiritual. E em seguida Ele diz: abre a porta e me deixa entrar, para ter comunhão novamente com você. O que era mais trágico dessa igreja era que o dono da igreja estava pelo lado de fora. No verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, essa palavra não é para não crente. Essa palavra não é para os ímpios. Essa palavra não é para quem está lá fora. Essa palavra não é para os desviados. Essa palavra não é para quem está no mundão. Essa palavra é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Essa palavra é para mim e para você nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, Jesus está dizendo: se você abrir, eu entro. E o objetivo dele entrar, irmãos, não é simplesmente entrar, mas é sentar à mesa com você. É sentar à mesa com você, é ter comunhão com você. E na cultura judaica, sentar à mesa, só sentava à mesa com alguém
só sentava à mesa aquela pessoa com quem se tinha afeição, confiança e intimidade. Afeição, confiança e intimidade. Na cultura judaica, você só aceitava sentar na sua mesa com você quem tinha afeição com você, quem tinha confiança, quem você confiava, e quem tinha intimidade com você. Por isso que Jesus disse: olha, me deixa entrar. Mas não é entrar por entrar. Às vezes Jesus já está dentro, mas não sentou à mesa com você. Ele quer sentar à mesa. Ele quer que você tenha Ele como uma pessoa que tem afeição, que você confie nele e que você tenha intimidade com Ele. Quanto tempo faz, irmãos, que você não senta à mesa com o Senhor? Quanto tempo faz que você não senta à mesa com Jesus? Quanto tempo faz que você não tem tempo a sós com o Senhor? Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, o que dizer? Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Queridos, a igreja, ela foi inaugurada em Atos capítulo 2, com a presença e a manifestação do Espírito Santo. E para a igreja continuar sendo igreja, ela precisa continuar com a presença do Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo não há igreja. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, para você continuar sendo igreja, você precisa continuar cheio do Espírito Santo. Abra a porta do seu coração nessa noite, para que o Espírito Santo entre e sente à mesa com você. Ele quer ter comunhão com você novamente. Ele quer ter tempo de intimidade com você novamente. O ponto principal dessa mensagem de Laodiceia era a igreja morna. E o Senhor chama a nossa atenção nessa noite, para que nós não sejamos um povo morno espiritualmente. Ele chama a nossa atenção nessa noite, para que nós sejamos uma igreja fervorosa. Igreja que eu falo, pessoas fervorosas, que diga não para uma vida de pecado, não para o mundo. Nós somos um povo santo, separado do pecado, separado do mundo. O Senhor separou você, o Senhor comprou você por um alto preço. E todas as vezes que você peca, você faz com que o sacrifício de Cristo se torne cada vez mais doloroso. Você despreza o sacrifício de Cristo. Interessante, irmãos, que nesse texto nós vemos o Senhor Jesus dizendo que está lá de fora, está batendo insistentemente na porta. No Antigo Testamento o homem buscava a Deus
E tinha que buscar o Senhor de todo o seu coração para poder achar o Senhor. Mas agora na nova aliança, aqui nesse texto, nós vimos que o Senhor que está buscando o homem, basta o homem se arrepender e abrir o seu coração para o Senhor entrar. Só isso. Não precisa você buscar o Senhor, é só se arrepender e abrir o seu coração para o Senhor entrar. É isso que Ele requer de mim e de você nessa noite. Abrir o coração, se arrepender, abrir o coração e deixar Ele entrar. Vamos ficar de pé.